Eu quero dar bem-vindo a todos que estão nos visitando nesta noite. Que Deus abençoe a vida de vocês. É uma alegria poder recebê-los aqui na casa de Deus. Mas abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, capítulo de número 10. Evangelho de Marcos, capítulo 10. Nós estamos hoje num culto denominado culto com o Ministério de Famílias. E eu quero ler esse texto, capítulo 10, versículo 13. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 13 ao 16. Diz assim a palavra de Deus. E traziam-lhes as crianças para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam os que lhes traziam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixai vir os pequeninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-os nos seus braços, e impondo-lhes as mãos, as abençoou. Amém? Eu quero nesta noite meditar sobre esse tema, Deus geracional, chamados para abençoar gerações. Amém? Pai, nós oramos a Ti pela Tua palavra. Nós queremos pedir ao Senhor que abra as portas da palavra nesta noite e fale conosco. Nós queremos ser tocados pelo Senhor. Reconhecemos que a palavra não é a palavra do pregador, a palavra é a Tua palavra, que apraz, que faz aquilo para a qual a enviou. É o Senhor quem a faz prosperar. Senhor, eu peço a Ti que, como foi cantado nesta noite aqui no início, sonda o nosso coração. Sonda o nosso coração. Senhor eterno, no mais profundo da nossa alma, vê se há em nós, ó Deus, algum caminho que precisa ser direcionado, que precisa ser trazido para Ti, que precisa ser consertado, porque nós queremos viver, ó Deus, o Teu reino em nós. Nós clamamos nesta noite: venha o Teu reino, faça-se a Tua vontade, assim na terra como é feita no céu. Que este lugar, Senhor eterno, seja tocado por aquilo que já tem nos céus em nosso favor. Que esse ambiente que estamos aqui, o ambiente de coinonia, de culto, de adoração, seja um ambiente tocado pela presença do Senhor. Eu quero nesse momento, Senhor, pedir ao Senhor que cada ouvido seja tocado pelo Teu Espírito para ouvir a Tua palavra. Tire os tapumes dos nossos ouvidos, os impedimentos, e que nós possamos estar aqui de corpo, alma e espírito, adorando e bendizendo ao Senhor. Seja louvado o Teu nome, seja engrandecido o Teu nome, para sempre, para sempre. Amém e amém. Podeis tomar assento. Logo após a mensagem, eu estou com a minha família aí, hoje está comigo as minhas sobrinhas. Ontem Deus me deu o privilégio de fazer o bar mitzvah, é isso, né? É isso, Carlinhos? É. Bar baracá é para homem, bar mitzvah para menina. É. Hã? Pate baracá. Muito bem. É isso aí. Cerimônia da bênção ontem. Ontem a minha sobrinha neta fez 15 anos. Tivemos o privilégio de estar ali ministrando sobre a vida dela. E a minha família está aí, vieram prestigiar. E daqui a pouco elas vão cantar. Queridos, hoje é culto de família. Desde o início nós estamos aqui ouvindo de um Deus que ama a família. Um Deus que amou de tal maneira a família que Ele deu seu próprio Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz. Nesse texto que nós lemos, a Bíblia vai dizer que os pais traziam os filhos para que Jesus tocasse neles, para que eles fossem tocados por Jesus. É uma verdade que nós aprendemos pela palavra, que estes pais desejavam que os seus filhos fossem abençoados por Jesus. Eram filhos pequenos, crianças de colo. Os pais levavam para Jesus, colocavam nos braços de Jesus,
E a Bíblia vai dizer que Jesus tomava aquelas crianças nos braços e abençoava. Qual que é o intuito de Jesus fazer isso, de enfatizar isso? O desejo de Deus sempre foi que nós transmitíssemos bênção a nossos filhos. Nós vivemos uma geração do imediatismo, uma geração que pensa muito no agora, que pensa muito no imediato, que pensa muito rápido. Uma geração onde quanto mais rápido é o sistema de computador, é mais o que eles querem. Eles não têm mais paciência, não têm mais vontade de esperar. Mas nós aprendemos com o Senhor que Deus, Ele pensa diferente. Deus não pensa no agora. Deus não vê agora, Deus vê o amanhã. Eu sempre digo que Deus, quando vê o Anthony, por exemplo, que trouxe aqui para ser apresentado, nós estamos vendo um menino de um ano, um garotinho de 1 ano. Mas o que Deus está vendo no Anthony? Qual é a visão de Deus para a vida dele? Deus não está vendo ele apenas como um menino, Deus está vendo ele como um pai de família, como um empresário, como alguém que influencia, alguém que vai gerar filhos, que vai gerar netos, que vai ter bisnetos. Porque se olhar para a história do Anthony, tem alguém lá atrás que foi avô, que foi bisavô, e que nem talvez não está mais aqui, mas que seus filhos continuam aqui. E esses filhos trazem dos pais, trazem dos seus pais, trazem da sua geração, aquilo que foi plantado na sua história. Seja elas bênção, ou sejam elas maldições. Sejam elas riquezas, ou sejam elas pobreza. Sejam elas uma boa índole, ou seja ela pessoas sem direção. Mas na realidade todos nós trazemos em nós aquilo que foi plantado nas gerações anteriores. Ele não quer apenas abençoar uma criança. Quando ele abençoa uma criança, ele não está apenas abençoando aquela criança, ele está abençoando a geração. Quando as crianças eram trazidas para Jesus, ele abençoava aquelas crianças, não apenas para que as crianças tivessem saúde, tivessem bênção. Esse ato que fizemos aqui não é apenas para dizer, estamos apresentando. Esse ato tem poder no mundo espiritual. Então, quando nós pensamos em geração, quando nós pensamos num Deus geracional, a pergunta que eu preciso fazer para mim é: o que vai permanecer depois de mim? O que é que vai permanecer depois que eu for? Quais são as lembranças que eu deixei para a geração futura? O que eu plantei no coração dos meus filhos? O que eu plantei no coração da sociedade? Qual foi o legado que eu estou deixando? Deus é um Deus de gerações. Amém ou não? Deus é um Deus de gerações. Lá em Êxodo capítulo de número 13, versículo 6, diz assim: disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e de Jacó. E Moisés encobriu seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Querido, eu já falei isso aqui em algumas vezes. Toda vez que eu leio esse texto de Êxodo capítulo 3, quando Deus tem um encontro com Moisés no monte, na sarça ardente, e a Bíblia diz que Deus se apresenta, aquela sarça está pegando fogo, não está se consumindo, e Moisés se aproxima para ver o que está acontecendo, e uma voz diz para ele: ei, pare, tire as sandálias dos pés, porque o lugar que você está é terra santa. Eu sou o Deus de teus pais. Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque, eu sou o Deus de Jacó. E a Bíblia vai dizer que Moisés cobre o rosto, porque ele temeu olhar para Deus. O que vem no meu coração é o que Moisés recebeu do seu pai, o que Moisés recebeu de orientação para temer olhar para Deus. Os seus pais, apesar de Moisés ter sido criado no Egito, dentro da casa de Faraó, o pouco tempo que ele esteve com sua mãe, com seu pai Arão, eles transmitiram para o coração de Moisés: Deus é um Deus maravilhoso, é um Deus tremendo, é um Deus salvador, é um Deus que fez uma promessa ao nosso patriarca Abraão, fez promessa a Isaque, fez promessa a Jacó, de
nos dar uma terra que mana leite e mel. Olha aqui, Moisés, você vai crescer na casa de Faraó, mas eu quero que você saiba, apesar de estar no Egito, apesar de estar no palácio do Faraó, você não é um egípcio, você não é filho da filha de Faraó, você tem uma promessa de Deus para a sua vida. Moisés cresce num ambiente onde todo mundo não adorava e não temia a Deus, mas no coração de Moisés, os seus pais haviam plantado uma semente de temor, uma semente de esperança, uma semente de convicção. Deus vai se manifestar e vai tirar o nosso povo da terra da escravidão e vai nos levar para uma terra boa que mana leite e mel. A esperança no coração de Moisés era real, era verdadeira, porque os seus pais plantaram a semente no coração. Querido, nós como pais temos a obrigação de revelar Jesus ao coração dos nossos filhos, porque Jesus vai voltar. Jesus vai voltar, e na hora que a trombeta soar, nós vamos ouvir o toque da trombeta, e nossos filhos vão dizer: esse é o Deus de meu pai, esse é o Deus do meu avô, é o Deus do meu bisavô. Eu temo esse Deus, eu tenho certeza, esse Deus é real, esse Deus é verdadeiro. Deus é um Deus geracional. Então, a Bíblia diz em Salmo 145, versículo 4: uma geração louvará as tuas obras, mas a outra geração anunciará tuas proezas. Sabe o que é isso? Eu vivo a presença, eu vivo os milagres de Deus, mas os meus filhos vão poder participar e ver o que Deus realmente é. Queridos, eu sou filho de um pai que, quando criança, me abençoou muito. Ele dizia: meu filho, Deus vai fazer coisa tremenda no Brasil. Meu pai partiu, irmão, já faz mais de 44 anos. Meu pai não viveu o que eu vivi, meu pai não viu o que eu vi, mas eu tenho visto os milagres, as proezas de Deus na minha vida, porque eu tenho certeza, o Deus de meu pai é um Deus verdadeiro, é um Deus geracional. Lá em Gênesis capítulo 17, versículo 7 diz assim: e estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti, em suas gerações, por aliança perpétua, para te ser a ti por Deus, e a tua descendência depois de ti. Depois de nós, vem uma geração abençoada por Deus. Nós encerramos essa semana o Vida Abundante. É um seminário que Deus colocou no nosso coração, e nós temos ministrado aqui. Várias pessoas já passaram por esse seminário. E eu tenho dito sempre no seminário Vida Abundante, o intuito do seminário não é apenas a gente entender as raízes de iniquidade que porventura herdamos, mas é poder mudar a nossa história e abençoar a próxima geração, de maneira que eles vivam melhor do que nós vivemos. Nós temos essa responsabilidade. Esses pais traziam seus filhos para Jesus abençoar, mas a Bíblia vai dizer que no meio desses, quando eles vinham para trazer, tinha alguém que queria impedir. Porque o papel do mundo é impedir que os nossos filhos sejam abençoados. O papel do mundo, o papel das pessoas é querer nos impedir de alcançar na nossa família a bênção de Deus. Mas nós precisamos ser persistentes, porque nós temos a responsabilidade de abençoar a próxima geração. Querido, guarde essa frase com você: Deus não constrói apenas histórias, Deus constrói legados. A pergunta que eu faço para mim, não vou fazer para vocês, vou fazer para mim: qual o legado eu vou deixar quando eu partir? Quando eu morrer, o que vão falar a meu respeito? Quais serão as lembranças que vão ter a meu respeito? Será um legado de bênção ou um legado de esquecimento? A Bíblia conta a história de um rei de Israel que ele morreu e não deixou saudades. Ninguém se lembrou dele, não deixou saudades. Mas a Bíblia diz que quando Moisés morreu, o povo chorou 40 dias, porque eles sabiam: perdemos um legislador, perdemos um líder, perdemos um pai. Mas Deus nunca deixa uma geração sem pai,
nunca deixa a geração sem líder. Ele levanta sempre um Josué para dizer: eu sou o Deus de Moisés, mas eu sou o Deus de você também. Pense, eu quero que você pense um pouquinho, você como pai, pense um pouquinho comigo. Digamos que nós sejamos uma árvore. Nós aprendemos aqui no final de semana passada que Deus nos vê como árvores, né? Imagine que você é uma árvore. Você é o tronco, né? O seu passado, os seus pais, seus avós são as suas raízes. Sim ou não? São as tuas raízes. Mas quem é os teus frutos? Teus frutos são teus filhos. Agora a pergunta é: que qualidade de fruto está sendo produzido nesse tronco? A partir dessas raízes. A partir das raízes que eu tenho, como tronco da minha família, como está sendo os meus frutos? São frutos bons ou são frutos ruins? São frutos de qualidade ou são frutos desprezíveis, abichados? Às vezes você vai num pé de fruta e pega a fruta, ela está até bonita, mas quando você abre ela está apodrecida por dentro. Você joga fora, não serve. Quantos filhos, quantas famílias, quantas crianças, quantos adolescentes estão jogados sem valor porque não tem um tronco produzindo uma boa ceifa, não está produzindo um bom fruto. Mas a minha oração, e eu creio que nesta noite Deus tem aqui homens e mulheres, troncos com raízes curadas, restauradas, produzindo frutos para a glória do nome do Senhor. Pastor, mas eu não estou conseguindo. A Bíblia diz que Deus está com machado na raiz da árvore para arrancar a raiz ruim e implantar você numa videira verdadeira que produza fruto de qualidade. Ele pode mudar a tua história para que a sua família, para que seus filhos sejam melhor do que você. Quando eu falo em tronco, eu preciso pensar, Josias, que eu não estou produzindo apenas um fruto. Eu estou produzindo frutos. E esses frutos vão produzir mais frutos. Quando Deus olha para mim, Ele não vê apenas uma árvore. Ele vê uma floresta a partir de mim. Ele vê filhos, Ele vê netos, Ele vê bisnetos. Ele vê presidentes, governadores. Ele vê advogados, juízes, pastores. Ele vê a partir de mim alguém que possa influenciar ou alguém que possa negativamente influenciar a sociedade. Não, a minha geração, a tua geração tem que ser poderosa na terra. Pastor, eu não sei como fazer. Traga teus filhos para Jesus abençoar. Traga você para ser abençoado. Porque a partir da bênção que você receber, a tua geração será uma geração poderosa. Que tipo de fruto eu estou produzindo? Que tipo de fruto eu estou gerando? Será que as pessoas podem alimentar do fruto que eu estou gerando? Tem prazer de tê-los por perto? Em segundo lugar, alguém precisa levar a próxima geração até Jesus. Eu quero que você pense nisso, pai. Lá no capítulo 6, versículos 6 a 7 de Deuteronômio, está escrito assim: e essas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração. Diga comigo, no meu coração. Os teus filhos estão na salinha, tem algumas crianças aqui, mas uma grande parte está na salinha. A palavra está no teu coração, está junto de ti. E aí a Bíblia diz assim: e as intimarás. Em outra versão diz: e as ensinarás. Em outra versão diz: e as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em casa, andando pelo caminho, e deitando-se, e levantando-te. É responsabilidade minha, como pais, é responsabilidade nossa levar os nossos filhos a Jesus. A Bíblia diz que os pais traziam os filhos para Jesus abençoar. Se eu não trouxer, o meu filho não vem, porque ele não sabe o caminho. Mas se eu trouxer, ele vem. E se ele vir, ele vai ser abençoado. Amém ou não amém? Provérbios capítulo 22, versículo 6 diz assim: instrui o menino no caminho que deve andar,
e até quando envelhecer, não se desviará dele. Quando eu faço a minha parte, o Senhor faz com que aquilo que eu gerei produza fruto para a eternidade. Pastor, eu ensinei meus filhos. Eu levei meus filhos para a igreja, eu abençoei meus filhos, eu orei por eles. Mas quando eles chegou numa certa idade, eles saíram da igreja e eles foram viver a vida deles. A palavra está lá. Ainda que eles fiquem velhos, não vão esquecer desta palavra, eles vão voltar. Porque se você semeou, pode ter certeza, ela vai produzir fruto para a glória de Deus. A palavra não é minha, a palavra é a dele, a semente é dele, é ela que faz aquilo que lhe apraz. Olha o que diz Josué capítulo 24, versículo 15. Esse texto todos nós conhecemos. Josué está no final da vida, ele reúne Israel e diz assim, olha, versículo 16. Não, 24, 15. 24, 15. Josué 24, 15. Josué reúne o povo e diz, olha vocês, eu não sei o que vocês vão decidir da vida de vocês. Se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje. Ninguém é obrigado a servir a Deus. Tem livre-arbítrio. Cada um escolhe o que quer. Ele diz assim, se vocês quiserem servir os deuses dos amorreus, que sigam, Deus dos vossos pais. Mas eu e a minha casa, nós decidimos. Nós tomamos uma decisão. Nós serviremos ao Senhor. Sabe o que é isso? Eu tenho responsabilidade com a minha casa. E eu tomei uma decisão. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Uma criança, querido, ela precisa ser guiada. Imagine, o Wilkes tem 2 meninos. 2 meninos, 3. Aqui ainda é pequenininho, 2 que já caminham, esse aqui não está caminhando ainda. 2 meninos que já sabem andar, correr, brincar. Imagine o Benjamin e o Melquisedeque atravessando uma rua movimentada. Vai dar bem? Vai dar mal. Por quê? Porque ele não sabe se defender. Ele não conhece o perigo. Ele vai correr a hora que não é para correr, ele vai atravessar a hora que não é para atravessar, e ele pode ser colidido por um carro, ser ferido, porque ele não sabe, ele é menino. Mas segurando na mão do pai e da mãe, eles vão pulando e saltando feliz da vida, tendo a certeza, nada vai acontecer comigo, porque meu pai está me conduzindo. Quando eu carrego meus filhos, quando eu conduzo meus filhos, quando eu levo meus filhos, eles vão aonde eu vou com segurança. É responsabilidade minha cuidar, levar, produzir no coração do meu filho a segurança que eles precisam. Pastor, meu filho já é maior de idade. Filho nunca deixa de ser filho. Filho sempre precisa do conselho do pai. E o filho que acha que sabe alguma coisa está perdido. Pare, você não sabe, sente, ouça o teu pai, ouça a tua mãe. Ele sabe muito mais do que você. Pode ser que a palavra dele para você não seja tão interessante, mas ela pode salvar a tua alma do inferno. O conselho de um pai, o conselho de uma mãe. E Jesus está dizendo, a Bíblia está nos chamando a atenção. Ei, conduza os teus filhos. Leve eles. Quando eles forem adultos, eles vão saber fazer a escolha certa. Eles vão ter aprendido com você a atravessar a rua com segurança. Então agora pense. Imagine que o mundo seja essa rua. Tá? Imagine que o mundo seja essa rua. Cheia de carros, cheia de perigo. Seus filhos ainda são pequenos, são crianças. Eu pergunto a você, o que será dos teus filhos se você não os influenciar? Eu sei que a palavra não dá muito para dar glória a Deus. Quem está guiando nossos filhos? Quem está levando nossos filhos? Pais que não oram.
geram filhos sem cobertura. Pais que não ensinam geram filhos sem direção. Pais que não levam, os filhos nunca chegam a lugar algum. Mas os pais que oram, os filhos estão protegidos. Os pais que ensinam, os filhos têm direção. Como flecha na mão do valente, assim é o filho da sua mocidade. Se você levar, se você conduzir, teu filho chegará aonde você nunca chegou. Pastor, eu cheguei aqui com muita... Pastor, meu pai nunca me conduziu, meu pai nunca me ensinou, meu pai nunca me orientou, e eu cheguei aonde estou. Legal. Mas deixa eu lhe perguntar, foi fácil chegar onde você está? Se teu pai tivesse te conduzido, seria mais fácil ou não? Jesus quer mudar a nossa história. Ele quer que a gente, que nossos filhos não sofram como às vezes nós sofremos. Ele quer nos responsabilizar. O ministério chama Abençoando Gerações. E eu falei ontem, estava conversando com o Carlinho. Eu falei, nós precisamos começar a ministrar o que Deus deu para o nosso coração. Abençoar gerações. E para abençoar gerações, o primeiro a ser tocado, o primeiro a ser tratado sou eu. Porque eu só posso abençoar se eu tenho bênção para dar. Deus quer nos levar, quer levar os nossos filhos a lugares que nós nunca chegamos. A partir de nós, nossos filhos serão poderosos na terra. Você recebe esta palavra? Existe oposição à próxima geração? Existe. Capítulo 6 de Efésios, versículo 4, diz assim. Esse texto é forte, está na Bíblia, não é minha palavra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Hoje é culto que Deus está falando conosco. Você já viu Deus gritando com a gente? Alguma vez você ouviu Deus gritando com você? Deus grita com a gente, sim ou não, irmão? Não. Deus não grita conosco. Apesar da voz dele ser como voz de muitas águas, a voz dele não é gritada. Se você for num mar agitado, você não vê o grito do mar. Você vê a força das águas e o barulho das águas, mas não o grito. Deus nunca grita. Um pai que grita com o filho, ele está provocando a ira do filho. Mas um pai que pega o filho no colo e corrige ele com amor, ainda que dê aí nele umas cintadazinhas, uma varadinha, está dizendo para ele, filho, eu amo você tanto, que eu não quero que você se perca. Você pode até ser corrigido, mas vai ser corrigido nos meus braços. Vai ser corrigido com amor. Não provoque a ira aos vossos filhos. Não prometa para o teu filho aquilo que você não pode cumprir. Não diga para o teu filho que vai levar ele a algum lugar e não leve. Não diga para o teu filho que pode fazer algo e depois proíbe ele de fazer. Você está provocando a ira aos seus filhos. Deus está dizendo, não provoqueis a ira a vossos filhos. 1 Pedro 5 e 8. Sede sóbrios, vigiai. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem quer tragar. Tudo que o inimigo quer é impedir que essa geração seja uma geração poderosa. Que seja uma geração que faça a diferença. Mas você é um jardineiro. Você é um jardineiro. Diga assim comigo, eu sou um jardineiro. Imagine um jardim. Você planta um jardim. Flores bonitas, uma grama. E daqui a pouco você vai olhar na tua grama, está nascendo tiririca. Sabe aquela... Sabe o que é tiririca, né? Aquela gramazinha que você não plantou, mas ela apareceu lá. Apareceu na tua grama ervas daninhas.
Você não plantou, você plantou flor, mas apareceu erva daninha. Se você não arrancar a erva daninha, ela vai matar a tua flor. Ela vai estragar o teu jardim. Pode ter a flor mais bonita que for, mas ela vai perder o brilho por causa dos matos que está lá, das ervas daninhas que está lá. Então o jardineiro tem que ter tempo para às vezes ajoelhar no chão, pegar uma pá e arrancar com a mão as ervas daninhas. Tirar a sujeira, tirar o mato. Remover a terra. Eu fico olhando a Jussara, ela vem para cá mexer com essas plantas dela, daqui a pouco ela arranca as plantas do vaso e tira tudo, e passa veneno nas raízes, e planta de novo. Fala, cara, você vai matar? Não, eu estou tratando, daqui a pouco está bonita. Não está vendo nada, mas tem lá na raiz, tem uns bichinhos que nascem e começam a matar. Tem que ter tempo para ter um jardim bonito. Quer ter casa bonita? Quer ter filhos prósperos? Filhos viçosos, maravilhosos? Tire tempo para se ajoelhar e cuidar e arrancar as ervas daninhas dos pés deles. Tire tempo, porque aquilo que você permitir crescer, pode ter certeza de uma coisa: as ervas daninhas vão tomar conta do teu jardim. E você não precisa jogar água para ela, você não precisa pôr adubo para ele. Erva daninha cresce sem cuidado. Mas planta precisa ser cuidado para produzir bons frutos. Filhos são plantações do Senhor. É o teu jardim. Como você tem tratado o teu jardim? Como eu tenho tratado o meu jardim? Pastor, eu tenho cuidado. Parabéns. Você tem levado ele para Jesus abençoar? Nós somos o jardineiro. Quem cuidar do seu jardim, aquilo que você cuidar, vai crescer. Jesus quer abençoar as gerações. Diga comigo, Jesus quer abençoar as gerações. No Salmo 127, versículo 3 diz: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Isaías 44, versículo 3, a Bíblia diz assim: porque derramarei água sobre o sedento, e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade. Diga comigo, Deus vai derramar o seu espírito sobre a minha geração, sobre a minha posteridade. Ele vai abençoar os meus descendentes. Ele quer fazer isso, ele quer derramar do seu espírito, da sua água sobre sedento, filhos sedentos de amor, de carinho, de atenção. Deus quer usar você para derramar o espírito dele sobre a tua casa, sobre a tua família. Você é o canal de Deus para abençoar os teus filhos. Eu tenho falado aqui, pastor Samuel, que a fonte, ela é perfeita, ela é saudável, ela é cristalina, ela é maravilhosa. A água que vem do trono não tem contaminação nenhuma, mas ela passa por uma caixa d'água, que sou eu. A pergunta é, como está essa caixa d'água? Nessa noite Deus está olhando para mim dizendo assim, como está a tua caixa d'água? E aí cantaram aqui, sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor,
usa-me como um farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. O hino diz assim: até que em mim se ache só a ti. Isso fala de limpeza, fala de purificação, uma vida que só tem Deus. E a partir disso eu posso ser usado por Ele. Você é ponte para os seus filhos. Pais, igreja, nós somos ponte para essa geração. Nós somos ponte para esta geração. Nós somos farol para eles. Eles precisam olhar em nós e ver direção. Não se perder no mar, não se perder nos rochedos, não se perder nas pedras. Nós somos farol para eles. Ó, aqui tem um lugar seguro. Me siga. Deus quer usar a tua vida. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5. 2 Timóteo 1,5 diz assim: trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Loide. Diga comigo, vó Loide, raiz, mãe Eunice, tronco. E estou certo que também habita em ti o fruto. Ei, ô Timóteo, você só produz porque a tua avó Loide influenciou a tua mãe Eunice, e a tua mãe Eunice influenciou você. Então você hoje é a bênção, Timóteo. Eu quero que você lembre, Timóteo, que você traga à tua memória a fé que tinha na raiz que você veio. Você não vem de uma raiz que não tem fé, você vem de uma raiz que tem fé. Jesus está no monte com seus discípulos, orando, e a Bíblia diz que ele transfigurou diante dos discípulos, a glória de Deus se manifestou, uma voz do céu disse: esse é meu filho amado, a ele ouvi. Os discípulos ficou encantado. Pedro queria construir lá 3 tendas para eles, né? E quando a Bíblia diz que terminou aquela visão, eles descem do monte no dia seguinte. Eu imagino Pedro, Tiago e João descendo, doido para contar o que tinha acontecido. E quando chega no pé do monte, um pai grita dizendo: ei, Senhor, eu trouxe o meu filho para os teus discípulos curar, e eles não puderam fazer nada, mas se tu podes, ajuda-me. Aí Jesus diz assim: ó geração incrédula, até quando eu vou sofrer vocês? Sabe o que Jesus está dizendo? A raiz de vocês é raiz de incredulidade. A raiz de vocês é uma raiz que não tem fé. Como que eu posso ajudar quem não tem fé? Aí ele diz assim: Senhor, ajuda a minha incredulidade. Aquele homem reconhece: eu não recebi fé, eu não recebi condição de crer em ti, mas eu estou pedindo, mude essa raiz, transforme isso aqui, ajude a minha incredulidade. E aí Jesus expulsa o demônio do menino, o menino fica curado e ele vai embora, curado, liberto. E os discípulos perguntam: Senhor, por que nós não expulsamos? Por que nós não conseguimos? Aí Jesus diz: porque essa caça de demônio só sai com jejum e oração. Jesus está dizendo: esta caça de demônio são demônios geracionais que têm perseguido geração. Casta quer dizer aquilo que é produzido geracionalmente. Vem de geração essa incredulidade. Mas quando chega para Jesus, quando o pai traz o menino para Jesus, para ser abençoado, aquilo que era maldição se transforma em bênção, em transformação, em cura, em libertação. Porque em Jesus todas as maldições precisam parar. Ele é o que coloca por terra a maldição, que faz cessar as maldições, as raízes envenenadas que muitas vezes nós trouxemos, e gera em nós uma nova raiz, a raiz curada, transformada, liberta, para produzir fruto para a glória do nome dele.
Só podemos abençoar uma geração quando a nossa raiz é transformada. Mas a raiz de Timóteo era uma raiz que vinha de uma raiz abençoada. Uma criança pode até cair, querido. Um filho pode até cair. Pode errar. Como é que é o nome da tua neném? Valentina. Digamos que a Valentina sai do teu colo, está toda arrumadinha, limpinha, bonitinha, e vai lá para fora e suja tudo. E vem correndo para você. O que você faz com ela? Vai limpar. Ela vem abraçar você. Não toca em mim. Mãe faz isso? Mãe faz o quê? Pega no colo. Limpa a criança. Troca a roupa. Teu filho pode até cair, querido. Mas ele nunca vai deixar de ser o teu filho. Pegue ele no colo, limpe ele. E diga para ele, eu abençoo você. Aleluia. O pai nunca rejeita um filho porque sujou. Às vezes você vai nos presídios e a mãe está chorando pelo filho. Meu filho é bom. Meu filho é uma boa pessoa. O juiz diz que teu filho matou. Mas meu filho é meu filho. Não vai deixar de ser filho. Jesus, quando ele viu aquela geração, ele abençoou aquela geração. E ele disse que aquela geração era uma geração incrédula. Era uma geração incrédula. Mas ele não veio para dizer assim, não, essa geração não merece. Não, pode ser a geração mais incrédula que for. Mas ele veio para liberar bênção sobre essa geração. E para encerrar, diga comigo, a bênção precisa ser liberada. Em Números capítulo 6, versículo 24, versículo 26, foi o hino que foi cantado aqui. Números 6, 24 e 26. Leiam comigo, vamos lá todos juntos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Agora volte um pouquinho, Nivaldo, lá no versículo 24. Vamos mudar um pouquinho esta frase e vamos pensar assim. Eu desejo que o Senhor te abençoe. Tem o mesmo efeito? Não. Porque desejo não é direção. Eu preciso declarar. Aqui Deus está dizendo assim, diga para o povo de Israel, o Senhor te abençoe e te guarde. Quando teu filho sair de manhã para a escola, coloque a mão nele e diz assim, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti e te dê a paz e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Abençoe. Meu filho, eu te abençoo. Você hoje vai para a escola, você vai tirar boa nota, você vai ser o melhor aluno da classe, você será protegido, você vai sair e vai voltar em paz. Olha, toma cuidado, hein, menino? Não se junte com qualquer um. Não, você está amaldiçoando já, falando que ele vai se juntar. Não, querido, você tem bênção para dizer, o Senhor te guarde, o Senhor te proteja, o Senhor vai contigo, eu vou estar orando por você aqui, fique tranquilo, você vai fazer a prova, você vai passar de ano, você vai fazer a prova de habilitação, você vai ser aprovado, abençoa teu filho. Você tem autoridade espiritual para isso. Nós somos pais. Gênesis capítulo 48, versículo 14 a 16. Diz assim, falando de Isaac abençoando os seus netos. Mas Israel, ou Jacó, melhor dizendo, Jacó abençoando os seus netos. Mas Israel,
Aqui não é mais o Jacó, não é mais o enganador, aquele transformado, agora cheio de Deus, raiz transformada, raiz mudada, raiz enxertada em Deus. Mas Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, ainda que era o menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos avisadamente, ainda que Manassés não era o primogênito. Versículo 15. O anjo do Senhor, olha a palavra, versículo. Volta um, é o 14 mesmo aqui, né? Volta lá. É o 15, vai, o 15. E abençoou a José e disse: o Deus em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque. O que ele está dizendo? A minha raiz, as minhas raízes andaram na presença de Deus. O Deus que me sustentou desde que eu nasci até esse dia, o anjo que me livrou de todo mal, abençoe esses rapazes. E seja chamado neles o meu nome e o nome de meus pais Abraão e Isaque, e multipliquem-se como os peixes em multidão no meio da terra. Nós precisamos trazer os nossos filhos para a bênção. Pastor, meu filho já está velho. Se você nunca fez isso, faça isso. Chame ele, abençoe ele. Salmo 112, versículo 2, é o tema da nossa igreja. Salmo 102, versículo 2. Vamos juntos? 1, 2, 3. A sua descendência será poderosa na terra. A geração dos justos será abençoada. Eu declaro Jesus sobre a tua vida, meu filho. Eu declaro Jesus sobre a tua geração. Eu declaro Jesus sobre a tua casa, meu filho. Você vai ser poderoso na terra. Ande com Jesus. Amém? A herança invisível. Existem dois tipos de herança. Uma herança material e uma espiritual. A material, geralmente depois da morte, dá uma confusão infernal. Os irmãos que são unidos pra caramba, estão juntos para o que der e vier. Quando o pai e a mãe morrem, eles começam a discutir por causa de herança material. Às vezes uma casa velha que não vai lá mais, dá uma confusão. Verdade ou não? Quem já passou por isso sabe disso. Dá uma confusão. Mas a herança espiritual, essa não. A material acaba, mas a espiritual permanece para sempre. Esse é o legado espiritual que todos nós devemos deixar. Provérbios 13, 22 diz assim: o homem de bem deixa herança aos filhos. O homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. O homem de bem deixa uma herança aos filhos dos filhos. Queridos, a minha família, nós somos entre 6, 7 irmãos, 3 homens e 4 mulheres. Meu pai, quando Deus o levou, ele não tinha uma casa para morar. Ele sempre foi pastor, viveu morando em fundo de igreja. Mas toda a minha família, todos os filhos de meu pai, têm casa, carro, emprego, vivem bem. Os filhos, os netos vivem muito bem. Aí diz assim, porque nós conquistamos. E um dia eu sentei com a minha família e falei, vocês só conquistaram porque o velho Antônio abençoou a nossa geração para prosperar. Nós somos fruto da bênção de nossos pais, do legado deles. 3 João 1 e 4 diz assim: não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Imagine 2 pais. Um deixa dinheiro, mas não deixa Deus. O outro deixa Deus, mas pouco dinheiro.
O primeiro gerou dependência, mas o segundo gera destino para os filhos. Eu vou repetir. Um pai deixa dinheiro, mas não deixa Deus. O outro deixa Deus, mas não deixa dinheiro. O primeiro gera dependência, mas o segundo gera destino. Então eu te convido, ainda que você não tenha dinheiro para deixar, deixe Deus para os teus filhos. Seja um canal de bênção para a tua casa. Seja a fonte abençoadora para a sua casa. Marcos capítulo 10 nos ensina que Deus se importa com gerações. Alguém precisa levar os filhos para receber a bênção, para a bênção ser liberada. Pede para trazer as crianças que nós vamos ver. Em Jó capítulo 1, versículo 5, a Bíblia vai dizer assim que os filhos de Jó faziam festas, e sucedia que depois de decorrido, Jó 1 e 5, decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó, e os santificava e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Sabe o que Jó estava fazendo? Gerando Deus no coração de seus filhos. Ainda que teus filhos às vezes não vejam você levantar de madrugada. Ainda que teus filhos não vejam você se levantar altas horas para orar. Mas se você está fazendo, continue fazendo. Porque isso está gerando no coração deles um futuro e uma esperança. Eu quero deixar algumas perguntas para você refletir. Se você tiver caneta e quiser anotar, anote. Se não, anote no teu celular. Eu libero você para anotar no teu celular agora. A primeira pergunta é: você está conduzindo seus filhos a Deus? Você está conduzindo seus filhos a Deus? Está levando para ser abençoado por Ele, por Jesus? Você tem trazido eles na igreja? Você tem orado com eles? Você tem levado eles na escola bíblica dominical? Você tem caminhado com eles? A segunda pergunta: primeira, você está conduzindo teus filhos a Deus? Segunda, sua casa tem altar? A sua casa tem altar? Tem um lugar aonde você libera a bênção para os teus filhos? A terceira pergunta: você está liberando bênção? Ou está liberando silêncio espiritual? Você está liberando bênção ou você está liberando silêncio espiritual? Se o silêncio espiritual, o silêncio da tua alma está falando mais alto do que as tuas bênçãos espirituais ministradas sobre teus filhos. Ah, pastor, eu estou orando no espírito meus filhos. Querido, deixa eu dizer uma coisa para ti. A Bíblia não diz assim: a fé vem pelo pensar. A fé vem pelo ouvir. Os teus filhos serão aquilo que você diz para eles ser. A tua voz falará mais alto do que a voz de todos. Alguém conduz as crianças com calma, por favor, me ajude. Eu quero pedir aos pais que fiquem com seus filhos, por favor. Se vocês puderem trazê-los à frente agora. Eu quero abençoar esta geração. Eu quero orar por eles. Quero convidar as meninas vão cantar. Vem cá, filhas, vão cantar enquanto eu cantar devagarzinho, aqui bem baixinho para mim pregar. Enquanto nós conduzimos, nós temos 20 minutos para orar por vocês. Nós temos 20 minutos para abençoar essas crianças. Fiquem com os papais de vocês. Vai com o papai de vocês. Cada um com seu papai. Isto, por favor. Aí eu quero pedir aos papais, se você quer trazê-lo, se quiser, trazê-lo ao altar, nós iremos orar e abençoar a vida de teus filhos. Por favor, fiquem de pé.
Solte o som para as meninas cantarem. Enquanto elas cantam, eu quero deixar um minuto para você pensar um pouquinho na mensagem que Deus trouxe ao nosso coração nesta noite. Esta palavra é para mim. Esta palavra é para nós. Mais um pouquinho de retorno aqui para elas. Senhor, e os pais traziam seus filhos a Jesus para os abençoar. E os seus discípulos o impediam, e Jesus disse: deixai vir a mim os pequeninos, porque vos digo que aqueles que não se tornaram como uma dessas crianças, não é digno do reino de Deus. Criança não guarda rancor, criança não guarda mágoa. Criança lida com os sentimentos sem ansiedade. Cadê a pastora Jussara? Quero chamar alguns obreiros, por favor, para me ajudar aqui. Pastor Júlio. Nós vamos orar por esses meninos, por essas crianças. Traga os teus filhos adolescentes, pode trazer. Pais, você que está com teu filho aí, traga o teu filho. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim. Pai, esse é o momento que você tem a liberdade de abençoar os teus filhos. Eu não sei o que você deseja para o teu filho, mas nesta noite é noite de transmissão de bênção. Muitas vezes os teus planos não consigo entender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti. Eu creio nele. Eu creio. Vem, Manassés, orar pelo teu filho. Não fica e vem abençoar os teus filhos, pais. Traga os teus filhos aqui à frente. Traga para Jesus. Vem cá, Mateus. Saia do lugar. Deus quer fazer você grande, filho. Deus quer abençoar a tua geração, abençoar a tua história. Aramandarabashurabacá. Isso, mãe, abençoa a vida da tua filha, abençoa a vida do teu filho aí. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Pai, nós abençoamos essa geração, Senhor. Que o mal possa acalmar, e eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Esse tempo é necessário pra te amadurecer, e depois em novidade nós abençoamos, pra Pai. você. Nós abençoamos, Senhor, essa geração. Nós abençoamos estes filhos, Pai. Nós abençoamos estes pais, Deus, para que seja um canal de bênção para a vida de seus filhos. Eu abençoo a vida desses pais que aqui estão, Senhor, para que eles sejam canais de bênção para a vida de seus filhos. Que toda mentira do inimigo, Senhor, que toda mentira de Satanás caia por terra. A tua palavra diz que a geração do justo será abençoada. O que eu tenho, o que ele tem é melhor. É bem maior. O que ele tem para a tua vida, jovem, adolescente, é bem maior. Do amanhã, então recebe. Aleluia. Abraço
vida cuido eu. Cuido de ti. Eu cuido de ti. Eu Pai, nós quebramos todo o ciclo, Pai. Todo ciclo de maldição, todo ciclo de derrota, todo ciclo de enfermidade, todos os ciclos, meu Senhor, que muitas vezes está passando de geração a geração, que nesta noite caia por terra em nome de Jesus Cristo. Deus, nós nesse momento declaramos, meu Senhor, da proteção espiritual sobre essas famílias, que a proteção do Senhor, que o cuidado do Senhor, que a bênção do Senhor alcance a vida desses filhos, Pai. Que o derramamento do Teu Espírito seja real e verdadeiro no coração dessas crianças. A Tua palavra diz em Joel capítulo 2, versículo 28, que o Senhor derramaria do Teu Espírito sobre toda a carne, que os nossos filhos iriam profetizar, que os nossos jovens iriam sonhar sonhos, Pai. E nós ministramos sobre a vida desses jovens, dessas crianças, desses adolescentes, sonhos espirituais, Deus, visões espirituais, crescimento espiritual. Eu ministro sobre a vida do meu filho Renan, Senhor, da bênção do Senhor. Eu ministro sobre a vida da minha neta, Pai querido, a bênção do Senhor. Pai, em nome de Jesus, fala pelo Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós abençoamos esta geração. Pai, eu declaro sobre a vida deles um destino restaurado, um destino, Pai eterno, guiado pelo Teu Espírito, um destino, Pai, cheio da Tua presença, cheio da Tua orientação. Senhor, que aquilo que eles sonham, que aquilo que eles desejam venha fluir, venha acontecer, ainda que muitas vezes olhando para as condições não é possível, mas em Ti todas as coisas é possível. Nós abençoamos, Pai, a vida dos pais, para que eles sejam um canal de bênção, para que eles sejam um canal de bênção, Pai. Que esses pais tragam os seus filhos para a Tua casa, tragam os seus filhos para a Tua presença, em nome de Jesus Cristo. Nós abençoamos a empresa, nós abençoamos o comércio, nós abençoamos o trabalho desses pais, para que eles possam produzir, para que eles possam cuidar de seus filhos, para que eles tenham, Senhor, o suficiente para dar aos seus filhos aquilo que eles precisam. Não, Senhor, riquezas materiais, mas acima de tudo, riquezas espirituais, riquezas emocionais, cuidado, proteção, Senhor. Ó Deus, nós oramos a Ti por sabedoria, nós oramos a Ti, ó Deus, por inteligência emocional, nós oramos a Ti por, ó Deus eterno, por inteligência espiritual, que o Teu Espírito guie. A Tua palavra diz que é uma sabedoria terrena, diabólica, tem uma sabedoria invejosa, que deseja aquilo que não lhe pertence, mas uma sabedoria que vem do alto, e é por essa que nós clamamos, que é pura, que é, ó Deus, limpa, que é uma sabedoria que conduz a vida, que conduz a vitória. E nós abençoamos estas famílias nesta noite. São famílias abençoadas, são famílias, ó Deus eterno, que está recebendo do Senhor nessa noite direção para crescer, para prosperar, para ir mais além. Que esses meninos vão mais além, Senhor, e possa conquistar muito mais do que seus pais conquistaram. Nós oramos, nós abençoamos em nome de Jesus Cristo. E quem concorda, diga amém. Diga assim comigo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Querido, para encerrar, você pode ser um ponto de ruptura com a geração caída e ser um ponto de partida para uma geração abençoada, cheia da graça de Deus. O desejo do meu coração, que tudo aquilo que te feriu até agora possa ser curado na tua raiz, e que você possa ser canal de bênção para a geração futura, porque nós somos chamados para abençoar gerações. Diga comigo: nós somos chamados para abençoar gerações. Abençoa teus sobrinhos, abençoe teus netos, abençoe teus filhos, abençoe as crianças, abençoe as pessoas, ministra a bênção. Você é canal de bênção na casa de Deus, e lá fora, onde você estiver, seja canal de bênção. Amém?
Coloca para mim aí para nós encerrarmos o Salmo 112 e nós vamos encerrar com esse salmo. Antes, enquanto coloca ali o Salmo 112. Queridos, primeiro final de semana de maio. Primeiro final de semana de maio vai ser dia, vê para mim que dia que é do mês aí, só para a gente falar a data certa. Primeira semana de maio. Primeiro final de semana, sábado e domingo. Nós teremos aqui um culto de ação de graça, de gratidão a Deus. Dia 2 e 3. No dia 2 e 3 de maio, um culto de celebração pelos 5 anos de aniversário da MAG, Ministério Abençoando Gerações. Nós teremos no sábado à noite aqui um culto de celebração mesmo, um culto onde nós vamos receber todas as congregações lá do assentamento, do Itatiaia, e vamos estar celebrando ao Senhor, vamos cantar, vamos celebrar a Deus. Eu quero convidar aquelas pessoas que passaram por aqui para estar conosco nesse dia, para a gente honrar a vida deles, né? Tem vários irmãos que começaram conosco aqui e hoje estão servindo a Deus em outro lugar, mas queremos honrar a vida dessas pessoas. E no domingo de manhã nós teremos a Santa Ceia geral, com todo o campo, e depois da ceia nós teremos aí um almoço para a gente se confraternizar, amém? Então não faça nenhuma programação nesse dia de maio, dia 2 e dia 3 de maio, vamos estar juntos aqui no dia 2, às 19 horas, sábado, e no dia 3, às 8h30 da manhã, nós já nos reuniremos aqui para celebrar o nome de Jesus, amém? Salmo 112, vamos encerrar aqui, Salmo 112. Vamos juntos lá, toda a igreja. 1, 2, 3. Louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua descendência será poderosa na terra, a geração dos justos será abençoada. Fazenda e riqueza haverá na sua casa, receba isso, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz das trevas, ele é piedoso, misericordioso e justo. Bem irá ao homem que se compadece e empresta, disporá suas coisas com juízo. Na verdade, nunca será abalado, o justo ficará em memória eterna. Não temerá maus rumores, o seu coração está firme, confiando no Senhor. O seu coração bem firmado, não temerá, até que veja cumprido o seu desejo sobre os seus inimigos. É liberal, dá aos necessitados, a sua justiça permanece para sempre, e a sua força se exaltará em glória. Encerrando, o ímpio verá isso e se enraivecerá, rangerá os dentes e se consumirá. O desejo dos ímpios perecerá. Você recebe essa palavra? Que essa semana seja uma semana de bênção na sua casa. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você. Que ele faça você prosperar na tua empresa. Que ele faça prosperar você no seu trabalho. Que lá onde você trabalha, não importa o serviço que você faça, você seja a diferença naquela empresa, naquele lugar. Porque você tem a bênção de Deus, você tem a graça de Deus, você é unção de Deus, você é filho de Deus, cheio da bênção de Deus. O Senhor te abençoe. Eu quero fazer a última oração para nós ir embora. Eu quero perguntar nesta noite, nós vamos fazer uma oração, e eu quero perguntar se há alguém que teme a Deus, ama a Deus, mas que nunca tomou uma decisão de ser crente, de servir a Deus, de caminhar com Cristo, e que nesta noite você deseja entregar a tua vida para Ele. Foi cantado aqui que Ele, cadê os meus músicos? Para encerrar quando eu vou. Que Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu gostaria de perguntar se tem alguém que quer nesta noite aceitar a Cristo como Salvador da sua vida e Senhor, Salvador da tua alma e Senhor da tua vida. Tem alguém para Jesus?
Alguém que ainda não é evangélico, quem sabe está distanciado. Olha aí, está vindo, coisa linda. Aplauda o Senhor. Alguém acompanha aí essa família, que maravilha. Glória a Deus. Bem-vinda. Bem-vinda. Tem mais alguém? Como é que é o nome da senhora? Dejanira. Nossa irmã Dejanira. Tem mais alguém que quer junto com ela caminhar com Jesus a partir de hoje? Tem mais alguém? Nós não estamos lhe oferecendo uma religião. Nós estamos lhe apresentando um caminho, a verdade e a vida, que é Jesus Cristo. Ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Aí eu não preciso de uma igreja, uma árvore, um galho fora da árvore é um galho seco. Precisamos estar unidos numa árvore. Aonde tem mais uma pessoa? Não tem? Nós queremos orar pela nossa irmã Dejanira, apresentar a vida dela ao Senhor. Que Deus abençoe a igreja do Senhor. Que essa semana seja uma semana de bênção. Eu vou pedir aqui ao pastor Josias que ore por ela e abençoe a vida dela, no nome de Jesus. Amém?